Está começando o Papo de Jovem Advocacia, o podcast que fala a língua do jovem advogado. E essa é a nossa primeira temporada e primeiro episódio, o episódio piloto da nossa temporada. E ela vai trazer um pouquinho de histórias que inspiram, falar um pouco de dicas, desafios da jovem advocacia e trazer soluções aí para a gente conseguir enfrentar esse momento. E eu não podia trazer ninguém melhor para esse episódio piloto que não o meu mentor de jovem advocacia, que é o Dr. Neto Fontenelle, vulgo meu marido. Oi, Dani, obrigado, parabéns aí pelo projeto e obrigado pelo convite, né? Vamos conversar com o pessoal aí, mas se o tema é histórias que inspiram, não sei nem se eu deveria estar aqui. Acho que a minha função, então, foi ter te inspirado, talvez, um pouco, ou ter te ajudado a pensar e criar esse projeto aí tão bonito, tão bacana, que a gente já vejo nos grupos, já sinto aí o pessoal pedindo a tua ajuda e tudo mais, e é muito bacana. Não, mas essa história de inspiração, claro, trazer histórias que inspiram a jovem advocacia a continuar, né, a viver esses desafios, passar pelos percalços, mas eu acho que nesse primeiro episódio eu teria que trazer alguém que me inspira diariamente, então o convite para ti foi direcionado nesse sentido, mas eu preciso saber como é que eu te chamo, porque é estranho chamar de doutor. Não, né? Tá louco? Me chama como tu quiser, sei lá, tu que manda no podcast, lá em casa, enfim, tudo. Então, o que eu vou dizer? Não sou eu que vou falar o que tu deve fazer, nem sou nem maluco pra isso. Não, mas vamos lá. Quero que tu comece me contando um pouco como é que foi a tua jovem advocacia. Na verdade, assim, ó, não só a tua jovem advocacia, vamos voltar. Por que tu escolheu ser advogado? Como é que foi a tua faculdade de Direito? O que tu fez? Qual foi o teu caminho trilhado até hoje para tu chegar nessa advocacia atual? Tá, então vamos lá. A gente tem um tempo limitado, né? Vou começar, tudo começou em 1992. Não, tô brincando. Vou ser mais breve. Então, na verdade, eu não escolhi a advocacia até hoje. A advocacia me escolheu. Hoje eu vejo que muito do que eu era de inquietudes e características minhas pessoais são características que auxiliam a pessoa a ser um advogado, que forma um advogado. Eu sempre falo que o advogado ele existe independentemente da formação, né? A gente vê as características. A formação simplesmente dá o arcabouço para que a gente possa exercer a profissão. E eu não escolhi advocacia, não queria advocacia durante a faculdade, até antes, então não sabia nem para que curso ir, acabei caindo no direito. No direito me apaixonei, fui para a área mais de concurso público, então estudava realmente muito para concurso público. Eu lembro que na época, no quarto ano de faculdade, ainda passei em algumas primeiras fases de concursos bem disputados, de defensoria pública, e depois ali de formado, montei um escritório, junto com o coworking, tentei investir nisso aí também, empreender, tu sabe que eu gosto, tem minha companheira aí. Então, mas assim, e a gente, então fiz esse empreendimento, fiz o escritório junto, acontece que, vou te ser franco, o empreendimento nunca virou, tanto é que a gente não tem um coworking. Mas a gente tem um escritório porque deu certo, virou, eu comecei a atender clientes, os clientes começaram a gostar, eu comecei a me identificar e me apaixonei pela advocacia, né? Tu sabe, eu também leciono, sou professor universitário, mas a minha verdadeira paixão, primeira, assim, profissional, é a advocacia. E o que tu vê de diferença da tua jovem advocacia, de como era a advocacia naquela tua época de jovem advogado, para como é a advocacia atual, da jovem advocacia atual agora? Legal tua pergunta, porque essa foi a ideia que motivou a criar, né, o teu grupo, que eu comentei contigo isso e tu teve essa ideia. Eu achei muito bacana. Era muito diferente porque eu comecei a advogar em 2016 e nós tivemos a pandemia em 2020, que ela abreviou, né? Ela trouxe uma série de modificações que perpetuam até hoje. Então, o processo virtual ele já existia, mas ainda era tudo muito físico. Audiências eram 100% físico, né? Eu tinha a expedição de carta precatórias para ouvir outras pessoas, eu tinha a possibilidade de
estar presencialmente nas sessões e tudo mais. Hoje tudo passou a ser virtual, então acho que a principal diferença é essa. Antes era mais fácil, eu diria, da gente aprender na prática, vendo os colegas, respirando o dia a dia da advocacia, né? Hoje todo mundo fica cada qual no seu escritório, as audiências, eu abro o link ali, faço a minha audiência, não vejo a do colega, eu não encontro o colega no corredor do fórum, eu não troco aquela figurinha. Então, acho que a principal diferença é essa que eu sinto e que faz falta. Eu sinto falta, eu sou, apesar de não tão velho, mas eu sou um advogado, me considero das antigas nesse ponto, que eu gosto do presencial, eu gosto do contato, e eu acho que isso enriquece muito o aprendizado e o trabalho e a própria humanização que a advocacia exige. É legal comentar isso de audiência, porque eu não peguei tanto essa época, eu já peguei a audiência muito virtual, né? E eu sei que os advogados, tu comenta comigo, outros advogados antigos comentam que aquela ansiedade de tu estar ali no corredor do fórum, encontrar a testemunha, perguntar pro cliente quem que é essa testemunha, sabe? Aquele momento de tensão que tu tem pré-audiência e também aquela conversa que tu faz com outro advogado, aquela troca de experiência com advogados mais antigos, mais novos, enfim, era muito valiosa antigamente. E hoje em dia a gente tem que buscar esse networking, essa conversa em outros locais, né? Não sei como é que tu faz hoje em dia para sanar essa vontade, esse desejo de continuar aquela conversa antiga. Eu, graças a Deus, eu consegui fazer o network ainda na moda antiga, então ainda tenho os amigos, tenho os ex-alunos, tenho os colegas de docência, e a gente tem, né, naturalmente, vai tendo esse trato com gente do nosso círculo e tudo mais. Mas basicamente assim. E também, né, até uma coisa que a gente sempre recomenda e tal, é a própria OAB. Eu acho que é um caminho legal os advogados, né, frequentarem, entenderem como é que a grande maior parte das pessoas que está lá busca sempre, né, tá fazendo um trabalho legal, eu acho que em prol de acolhimento dos novos advogados, isso é bacana, suprindo talvez essa lacuna. E eu acho que o melhor de todos, assim, excepcionalmente, não tenho nenhuma dúvida, é fazer parte da comunidade do grupo Papo de Jovem Advocacia, que lá vai ter esse bate-papo, esse encontro. Ó a divulgação aí, ó a divulgação acontecendo. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que tu fez estágio. É muito difícil a gente conversar, eu e tu, porque Sim. eu conheço a tua história. Então a gente vai estar falando aqui coisa que a gente já conhece um do outro. Exatamente. Mas vamos tentar passar para eles um pouquinho daquela nossa vivência. Tu fez estágio, certo? Tu Fiz. teve a oportunidade de fazer estágio. Conta um pouquinho quais estágios que tu fez, o que isso te ajudou para tua advocacia, para tua carreira atual. Então, eu tive a oportunidade de fazer estágio, e para mim foi fundamental, assim, mudou muito a minha perspectiva. Entrei na faculdade ali com 18 anos, logo depois do terceirão, não tinha trabalhado ainda, não conhecia mercado de trabalho, não conhecia nada, simplesmente caí de paraquedas em algo novo. E aí fui, então, ver como é que era a parte prática do que eu estava estudando. E meu primeiro estágio foi um estágio voluntário, na época, na primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville. E eu lembro que eu atuava no cartório, então tinha um juiz que atuava no gabinete, e eu atuava ali no cartório. Na época era processo físico, meu trabalho era carimbar e numerar, né? Então, assim, aquele trabalho que eu fui substituído pela primeira leva de qualquer inteligência artificial, que é paginar, né? Hoje tudo é paginado eletronicamente. Mas eu fazia isso, tinha que fazer. E eu lembro que daí eu via as funções ali dentro do fórum e eu passei a admirar um profissional ali que era o juiz de direito, então, titular. Hoje ele é desembargador, minha admiração só aumentou por ele, Dr. Renato Roberge, um grande abraço se estiver nos assistindo. Né, se eu sou hoje um advogado que sou, talvez nem ele saiba, mas ele fez muita parte disso, tá? Muito obrigado. Gratidão não prescreve, é sempre bom a gente lembrar. E aí, eu sempre fui muito pragmático, né? Então, eu olhei e falei, tá, eu quero ser juiz. Já estava no primeiro ano de faculdade, do primeiro para o segundo ano. Eu falei, eu quero ser juiz. O que precisa para ser juiz? Como é que eu chego lá naquele objetivo final? É um concurso.
beleza, concurso é uma prova. O que cai nessa prova? Ah, tal matéria. Falei, pois bem, peguei a grade, juiz estadual, eu queria ser, já tinha fixado a competência. Estudei um pouco antes, vi o que era o trabalho, o que era federal e tal. Falei, não, essa matéria da estadual é que eu mais gosto. E escolhi, portanto, essa carreira, né, da magistratura estadual. E aí peguei as disciplinas que caíam e as que não caíam e vi na faculdade, ó, isso aqui eu preciso estudar para passar. Isso aqui eu preciso aprender muito, porque a prova é muito difícil. E eu fazia isso. Então, todo dia eu estudava 4 horas por dia, fazia estágio e ia mais para a faculdade. Era essa a minha rotina durante a faculdade inteira. E com isso eu comecei a mudar de estágios também, né? Enfim, não estava escrito na pedra que eu também, né, ia ser juiz de direito. Eu queria, né, ter outras experiências até para ver se eu mudava essa ideia, como eu acabei mudando depois futuramente. Mas eu fui depois, fiz um estágio na prefeitura de Joinville, fiz um estágio em gabinete, no juizado especial, primeiro juizado especial civil de Joinville. Depois eu fiz estágio no gabinete da terceira vara civil de Joinville. E depois eu fiz estágio no escritório de advocacia de um grande advogado também, que admiro muito, o Dr. Frederico Wellington Jorge, meu amigo. E, por fim, né, fui para o meu escritório, onde estou até hoje. E para um estudante de direito hoje que busca estágio, que quer advogar, que quer a advocacia na pós-faculdade ali, né? Que esse é o objetivo. O teu era magistratura, mas para alguém que tem esse objetivo de advocacia mesmo, qual a dica que tu dá de estágio para fazer durante a faculdade? Porque tem muito essa estratégia, né? De qual estágio é ideal para se fazer, dependendo do seu objetivo. Faz o que eu fiz. Eu segui, a vida me conduziu a seguir uma carreira para advocacia. Porque eu sempre aconselho os jovens, os mais jovens, os alunos, enfim, a fazerem estágio do outro lado. Porque se eu quero atuar como advogado e a advocacia, naturalmente, eu tenho que falar com parte, com MP e tudo mais, mas, grosso modo, a gente fala com o juiz, fala com quem está ali do outro lado, do lado público, em regra. Né? Eu preciso saber como é que aquilo se desenvolve lá. Então, quem lê aquilo passa por quem? Por um estagiário, um assessor, é o próprio magistrado? Claro que cada juiz, a gente sabe, tem a sua forma de diferenciar o trabalho em gabinete, mas eu conhecendo minimamente essa estrutura, eu consigo desenhar melhor o meu trabalho. Então, eu sempre recomendo, faça estágio do outro lado. Então, se você quer ser um servidor público, não importa qual a carreira, e eu sempre gosto de frisar, façam aquilo que tem vocação, né? Não queiram ser servidores públicos, queiram ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor público, eu quero ser analista, enfim, não importa, auditor fiscal, todas as carreiras são muito bonitas, mas eu preciso ir para aquela que eu tenho vocação. E aí, uma vez escolhendo essa carreira, tente ir do outro lado, né? Do que você vai ver do outro lado. Porque isso é muito importante para a atuação prática. Muito importante. Eu acho que os primeiros semestres ali de faculdade seria interessante pegar o outro lado e mais pro final da faculdade você entrar ali na via, né? Eu quero a advocacia. Então, os 2 últimos anos de faculdade, você já entrar no escritório de advocacia para também ter um pouquinho da vivência. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o melhor caminho para o jovem profissional. Aí. É engraçado, porque a nossa realidade ela é muito diferente. Tu teve uma realidade de oportunidade, que tu podia fazer um estágio, tinha um momento para estudo e à noite fazer a faculdade. Eu já tinha uma realidade no início da minha faculdade, bom, tu sabe, né, mas falando pro pessoal, no início da minha faculdade, eu fazia a faculdade de manhã e eu trabalhava à tarde, CLT. Então, era faculdade de manhã, trabalho à tarde. Ali pelo meio da minha faculdade, eu passei a CLT o período todo, e faculdade à noite. Então, eu não tive a oportunidade, eu tive por um breve período de 8 meses, eu consegui fazer um estágio no contraturno ali, então eu passei a minha faculdade para de noite, de manhã trabalhava, à tarde fazia estágio, à noite faculdade, consegui fazer, mas eu fiz na trabalhista. Né? Então, eu fiz na 5ª Vara do Trabalho, adoro o pessoal, até hoje de lá, meu Deus, amo muito. Vou lá, às vezes, visitar. Mas a tua servidora preferida tá na 2ª, né? A minha sogra. Não. Mas, assim, fiz o estágio de 8 meses, deu em torno de 8 meses lá,
E o engraçado é que por mais que eu tenha feito esse estágio, eu saí da faculdade sentindo que eu não tinha feito nenhum estágio. Sentindo assim, ó, totalmente perdida de, eu não aprendi nada. Por quê? Porque eu entrei na Trabalhista em uma época que eles estavam sem estagiário durante uns 2, 3 anos. Não sei se é corte do tribunal, o que aconteceu, mas eles estavam sem entrega de estagiários ali e a dinâmica dos servidores já estava tão boa que colocar mais uma peça ali dentro e ainda um estagiário, que na época o tribunal não dava o token do PJE, então como é que a gente vai fazer isso? E eu acabei caindo não, né? Me colocaram lá para trabalhar na execução, na parte de cálculo. Então, eu trabalhei com o Walter lá, me ensinou muito a parte de cálculo trabalhista, mas eu saí de lá sentindo que assim, ó, eu sei fazer o cálculo trabalhista. Eu consigo colocar o cálculo trabalhista numa planilha e fazer ele tranquilo, fácil. Fiz isso durante 8 meses, todos os dias, todas as horas do meu estágio. Mas eu saí da faculdade pensando assim, tá, quando é que eu vou pegar o cálculo trabalhista? Eu vou pegar daqui a 1 ano de processo trabalhista, às vezes execução, né? Enfim, então, senti, nossa, eu devia ter aproveitado de outra forma. E eu acho que, como eu, tem muitos outros jovens advogados que passam por essa experiência de sair da faculdade e assim, ó, nossa, eu não tive a oportunidade de fazer estágio. Eu tive que trabalhar CLT 8 horas à noite, ir para a faculdade, um CLT nada a ver com a faculdade de Direito, então... Sabe, eu acho que o desafio para esse jovem advogado é muito mais complicado entrar no mercado de trabalho para aquele que teve a experiência. Então, o pessoal que tem a experiência, tem a oportunidade de fazer o estágio durante a faculdade, tem que, de fato, aproveitar. Porque é o que eu acho, a maioria, pelo menos a maioria da comunidade ali, Papo de Jovem Advocacia, a maioria não teve a oportunidade de fazer o estágio, né? E partindo desse ponto, falei muito aqui, mas partindo desse ponto, o que tu daria de dica, orientação para esse pessoal que não conseguiu fazer o estágio? Tá saindo no mercado de trabalho, socorro. Tá, vamos lá. Primeiro, cuidado, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? Então, assim, são alvos fáceis para alguns falsos gurus, eu diria. Então, cuidado, né? Olhem bem quem confiar, né? No momento de ter um mentor. Eu acho que tenho mentores, isso é sempre muito bom. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que me ensinaram. Tenho até hoje. Tento ser um pouco mentor para aquelas que posso. Acho que essa troca é muito legal. Então, o que eu digo assim, escolha bem, né? De quem você vai pegar a referência. Tenha boas referências, estude muito e começa a frequentar os ambientes. Então, assim, eu sei que na vara tal o juiz faz audiência presencial, audiência pública, vai lá e assiste. Eu gosto do criminal, vai assistir júri. Júri não tem júri semipresencial, júri é 100% presencial. Então, vai assistir júri, né? Eu não gosto, eu só gosto do trabalhista, e trabalhista é tudo digital, não tem como eu ver. Então, vai assistir audiência civil e vai assistir júri, porque pelo menos tu adquire vocabulário jurídico, né? Então, assim, vai fazendo o que dá para fazer na medida do possível. E, assim que possível, vai migrando para a área jurídica. Então, né, entra, possivelmente, se você não tem segurança ainda para atuar sozinho e tudo mais, você vai ter um parceiro, eventualmente, um sócio, você vai ter um patrão, né? Vai trabalhar para alguém, não tem problema nenhum. Mas se não pôde durante a faculdade, porque eu precisava de recurso, eu precisava receber, o salário de estagiário era baixo. Agora, formado, quem sabe consiga um salário um pouco maior e aí acaba reduzindo o padrão por um tempo. Aí são escolhas. Não quero reduzir padrão, eu não quero estudar, não tenho tempo para ficar vendo júri, nem vendo audiência. Cara, beleza, guarda o AB, porque, né, pode precisar um dia para alguma coisa, mas provavelmente não vai ser advogado, né? Então, quer advogar, como qualquer coisa na vida, quer fazer, tu vai ter que se dispor a pagar o preço, né? E o preço não é fácil, mas na minha ótica, de quem ama advogar, é muito recompensador. E essa parte de gurus da internet, né, é polêmico. É muito polêmico, passível de cancelamento. Porque a gente fala bastante lá nos grupos do WhatsApp, né, que o jovem advogado, a cabeça ela é muito frágil. E essa insegurança da jovem advocacia
acaba fazendo com que você acredite em muita coisa. Então, hoje, né, os cursos de prática estão muito em alta, muita gente vendendo curso de prática. Então, até qual ponto você realmente precisa desse curso de prática para, né, te dar segurança? Ou, às vezes, você consegue adquirir essa prática. Eu sempre falo que, na minha opinião, prática jurídica tu se aprende praticando, é tijolinho por Eu tijolinho. vou te falar, tem cursos bons, não é só charlatão. Tem muita gente Com boa certeza. que ensina e a internet, ela proporcionou que os professores, inclusive, sejam melhores remunerados, então, melhor remunerados, né? Então, eu tenho essa possibilidade de entregar conteúdo, né? Enfim, quem ensina, quem tem curso e tal, tem a possibilidade de entregar um conteúdo e receber por isso e tá tudo certo. Só que também ele abriu espaço sem nenhuma barreira. Ou seja, do mesmo jeito que eu tenho muita gente boa, também tenho muita gente ruim. Então, a minha questão é só cuidado, né? Cuidado com o que comprar, porque milagre, assim, no direito não existe, né? E se a pessoa quiser algo que vai causar reflexo para ela, ela vai ter que fazer 90% do serviço, como é na faculdade. Como é no trabalho, não existe milagre, não existe atalho, não existe nada. O que existe simplesmente é trabalho duro, dedicação, esforço. E aí existem pessoas que têm essa ponte, que fazem essa ponte ilegal e que façam e que lucrem e que quem está nos assistindo comprem isso. Mas saibam de quem comprar para não cair em golpe. Só esse. Não é que eu sou contra os cursos de internet. Eu sou contra quem vende mentira. Perfeito. Mas vamos sair desse assunto, que é muito polêmico, a gente fala muito sobre ele e ainda vamos falar muito, muito mais. E vamos para uma outra questão. A advocacia dativa. Eu sei que tu tem boas coisas para falar da advocacia dativa e a gente também fala sobre isso lá no grupo, então passa aí a tua visão sobre ela, se vale a pena para o jovem advogado ou não. Eu acho muito legal a advocacia dativa. Eu acho que ela não vale a pena só para o jovem advogado, ela vale a pena para qualquer advogado. Mas vamos falar do jovem, então, primeiro, né? O por que vale a pena para o jovem? Porque ele está aprendendo, ele está em contato direto, sem ter aquela pressão de assumir o caso, de fechar o contrato com o cliente e tudo mais. Porque, vamos lá, pode ser que no decorrer da causa surja alguma complexidade que vocês não dominem. E aí vocês têm toda a liberdade como dativo, não precisa dizer que é por causa disso, mas diga, olha, por motivo de foro íntimo, estou declinando, não posso mais atuar nessa causa e sai. Então, você tem a liberdade de atuar até onde você consegue, né? E ele vai te dando essa oportunidade. Claro, tem sempre um contraponto que, né, você está aprendendo ainda ao custo de processos reais e tudo mais, estão com muita seriedade, não são casos simulados, mas eu acho que é um aprendizado muito profícuo e que vale a pena. E depois eu entrei no dativo como jovem advogado para isso e faço até hoje porque eu acho que tem um lado social muito legal. Porque da mesma forma que eu aprendi muito lá, hoje eu também consigo entregar muito mais a quem acaba eventualmente caindo no meu caminho. São poucos casos que a gente acaba atuando como dativo, então dá para conciliar a agenda, mas é possível ainda fazer dessa forma. Então eu acho legal dos dois lados, tanto como retribuição social, como quanto um aprendizado genuíno por parte dos jovens advogados. Legal. E essa parte de dativo, tu sempre me falou, e eu acho muito importante trazer aqui também, que apesar de ser advocacia dativa, tu tá nomeado pro caso, tem muito uma questão de responsabilidade também, né? Sim, muito. É um caso, assim, eu acho que o advogado ele tem que atuar igual em todas as causas, com seriedade, com responsabilidade, tem que... Tu sabe, até falo disso, né? Advocacia, para mim, não é profissão, é sacerdócio, essa é a minha filosofia. Então, acho que em qualquer caso, qualquer coisa, tem que ter muita seriedade. E falando da tua jovem advocacia de novo, tu falou muito sobre networking, os corredores do fórum, tu teve alguma troca de experiência legal que te marca até hoje? Tive algumas, né? Eu acho que isso era todo dia, a gente tinha trocas bacanas, interessantes. Eu lembro de alguns casos, inclusive isso vai ao encontro até do que eu falei do meu primeiro estágio, né, do Dr. Roberge, que ele provavelmente nem sabe que ele foi uma grande inspiração para mim no primeiro momento, para começar mesmo a estudar seriamente.
E um outro caso que foi parecido, assim, vamos dizer, foi no meu primeira audiência criminal, na comarca de Garuva, ainda, aqui do ladinho de Joinville. E eu, como dativo, então fizemos audiência. Primeira audiência, estudei o processo de ponta a ponta e tudo na ponta da língua, e teve colheita de prova testemunhal boa, ok, e tal, terminou a audiência. A juíza, então tá, alegações finais orais, parte do Ministério Público. O Ministério Público fez alegações finais orais. Parte da defesa, seguindo a ordem da denúncia, doutor José Neto. Falei, não, excelência, por favor, hierarquia aqui, né? Temos um colega aqui, é mais antigo do que eu, pode falar primeiro, doutor. Falou, não, imagina, não temos isso, fala você, doutor. Falei, não, por favor, eu faço questão, vai o doutor. Ele falou, não, vai. Meu Deus do céu, não temos isso. E ficou naquela, doutor, eu não sei como fazer, não sei como começar. Ele foi solícito demais, foi um querido, né? Doutor Paulo Alessandro Farres, um abraço se estiver nos assistindo também, uma grande inspiração, um baita de um advogado criminalista que de Joinville. E ele, doutor, não sabe, tá, não precisa de alguma ajuda, alguma coisa. Eu falei, não, eu sei como fazer, tá tranquilo, já fiz as anotações, eu não sei como começar, como terminar, porque, né, no escrito tem endereçamento, como é que eu começo falando, nunca vi, e tal. Ele falou, não, tranquilo, então, eu faço primeiro, doutor, vê como é que eu faço, e depois faz igual abertura e encerramento. Eu falei, não, tranquilo. Aí ele fez, eu fiz e passou. Fomos embora e tal, legal. E alguns anos depois, uns 4, 5 anos depois desse episódio, nós nos encontramos de novo fazendo um júri, por ocasião de um júri. Já tinha feito outras audiências com ele e tudo mais, mas nunca tinha feito júri. Salvo engano, até tinha feito um júri com ele, na verdade, mas tinham mais defensores e era um caso muito complexo, não tínhamos tempo para debater ali nos cumprimentos, e aí fizemos depois um outro júri, onde só tinham 2 réus e a tese era relativamente mais tranquila, me sobrava tempo para falar, então podia despender um pouco de tempo nos cumprimentos ali iniciais. E nos cumprimentos falei a ele, relembrei ele esse episódio, e ele nem se recordava mais que isso tinha acontecido, que era eu e tudo mais. Ficou muito feliz que evolui profissionalmente e tal. Mas essa é uma história legal e mostra como essa prática, esse dia a dia nos enriquece. E eu acho muito legal pontuar isso de um advogado mais experiente ajudando um jovem advogado num momento ali de audiência, num momento de sufoco, Sim. realmente. Porque é difícil o jovem advogado encontrar um amparo. Na verdade, o midiático que a gente tem hoje, a gente não vê tanto disso. Que né? assim, o criminal ainda, que foi a área, isso é um pouco mais interessante porque, por exemplo, ali nós tínhamos teses semelhantes. Então, porque por vezes, lógico, eu sempre falo assim, né, tu sabe, minha história dentro da OAB sempre foi ligada a prerrogativas, defendendo prerrogativas, então, não importa se eu advogado da outra parte, se eu tenho direito conflitante, se há uma violação de prerrogativa e eu estou presente na audiência, eu vou me insurgir em defesa do colega. Mas em questões de mérito, isso é impossível, até por um conflito ético. Você não pode ajudar o advogado da outra parte contra o direito do seu cliente, isso não existe. Então, isso não pode acontecer. Agora, se eu estou no mesmo polo passivo, então se eu tenho um litisconsórcio no civil, ou se eu tenho um litisconsórcio no processo penal, como era o caso, em que as defesas são homogêneas, né, vão para o mesmo lado, é perfeitamente possível que os advogados, então, se ajudem. Então, no processo penal, isso acaba sendo mais forte. A gente nota uma ajuda mútua muito grande, porque estamos ali, de fato, na maioria das vezes, no mesmo barco. Assim, é difícil ter defesas tão conflitantes a ponto de se chocarem. No civil, no trabalhista, às vezes, fica um pouco mais complexo. Vai poder intervir só se for prerrogativa, senão, infelizmente, vai ter que ficar cada um na sua. Mas esse ponto de prerrogativa é muito importante, porque às vezes a violação de prerrogativas do colega acaba nos ajudando dentro do processo. Acaba facilitando a outra parte, só que é incorreto, né? Exato. O colega, ele deveria se insurgir, deveria ajudar, e às vezes para o jovem advogado é mais difícil ainda, porque um colega com experiência, ele já tem a panca,
já sabe como agir, já sabe como responder, se portar, já tem aquela segurança atrás de si. E não tô julgando toda a jovem advocacia, dizendo que jovem advocacia é insegura. Não, longe de mim. Tô pontuando situações das quais eu conheço, do pessoal que a gente conversa. Mas é muito legal se deparar com colegas que nos ajudam. Sabe? Que Sim. ajudam a jovem advocacia sem julgamento. Não, vem cá, eu pego na tua mão, eu te ajudo nesse momento, por mais que a gente nem vai conversar depois, como foi o teu caso. Que o Sim. advogado ali te ajudou naquele momento, naquela audiência, e depois foi te encontrar, nossa. Exato, é uma entrega completamente gratuita. Exato. Né? É uma coisa totalmente de alteridade, de ajudar o outro por ajudar, por se ver naquele momento, por ter passado por aquilo. Acho que até é uma alteridade com pitadas de nostalgia, né? Vamos dizer assim. Porque também, né, a gente olha e, pô, um tempo atrás era eu e dá saudade também. É ótimo. E, Neto, conta pra gente. É muito estranho te chamar de Neto, mas ok. Neto, conta pra gente 2 casos. Um caso cômico da tua carreira, não precisa ser só lá da jovem advocacia, não, tua carreira toda. E um caso emblemático. Então, caso cômico e emblemático. Cômico é complicado, né? Porque pô, o direito lida com vidas, mas alguns conceitos filosóficos aí de piada é que a piada é a tragédia mais o tempo passado, né? Então, a distância. Então, basicamente, todo caso poderia ser uma comédia. Toda tragédia poderia ser uma comédia. Então, vamos lá. O caso cômico primeiro. Pode ser. Pode Pode ser? ser. Então, teve uma vez em Garuva, com marca de Garuva, muita coisa acontece em Garuva, hein? Que eu defendi um sujeito. Na verdade, o processo já estava tramitando. Ele era defendido por outra pessoa, não lembro se era constituído ou dativo, mas era defendido por outra pessoa. No meio do processo, ele foi solto, ele respondia preso, porque foi em flagrante, converter em preventivo. Foi solto no meio do processo, com algumas cautelares impostas, né? Entre elas, a proibição de se ausentar no período noturno. E no segundo dia que ele foi solto, ele foi preso. Voltou para a cadeia e o processo foi transcorrendo. Chegou para a audiência de instrução e julgamento, eu fui nomeado como dativo. E aí, conversando com ele e tal, eu falei, nós vamos fazer a tua audiência, vai colher a prova, e vamos pedir a tua liberdade, pedir a revogação da tua preventiva. O que aconteceu ali e tal? Falou, doutor, eu vou falar a verdade pro doutor. Eu tava indo pagar a zona. Como assim, pagar a zona, né? Ele falou, não, porque é o seguinte, foi no segundo dia que eu fui solto, né? No primeiro, eu saí só com a roupa do corpo, não tinha um centavo. E eu fui pra zona. Só que as meninas já me conheciam, tudo mais. E aí eu fui consumir e falei, amanhã eu volto a pagar. E aí no dia seguinte eu fui, trabalhei durante o dia e tal, fiz uma diária roçando e tal, e fui lá pagar. E aí quando eu fui pagar, a polícia me pegou na rua e me levou preso. E aí, assim, eu senti muita verdade, não tinha por que ele mentir isso pra mim. Então esse foi um caso que... É cômico, é cômico. Visto com certo distanciamento agora, assim, né, cheguei a ser. E um caso emblemático, esse eu tenho na ponta da língua porque foi o caso que mais me marcou, que foi, né, as pessoas às vezes perguntam, né, qual o caso que mais me marcou. Eu já atuei em várias grandes operações, tu sabe, já acompanhou algumas, né, comigo já presenciou eu acompanhando, em alguns outros casos estratégicos grandes, mas o caso que mais me marcou foi um caso singelo, que foi uma inscrição indevida no SPC Serasa. Então, aquela ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral, que todo jovem advogado já se deparou. Se não se deparou, vai se deparar ainda esse ano, se Deus quiser, porque é uma ação, né, que tem muito tramitando. E aí, o que aconteceu? A parte... Foi bem no meu começo da advocacia. A parte ré foi condenada. Realmente, o débito era indevido. E a parte foi condenada a pagar lá uma indenização de um valor X. E a parte que ganhou, eu lembro que me agradeceu, que chorou, porque era o valor que faltava para ela comprar a casa própria. E realizar, então, um sonho. E eu achei aquilo muito bonito. Muito mesmo. E aquilo me marcou por quê? Porque eu estagiei, como a gente falava há pouco, numa vara civil e no juizado especial civil. Então eu fazia minutas disso diariamente, muitas, né? Esse processo chegavam aos montes. E eu vi que até nas causas mais simples residem os sonhos das pessoas.
Então, não existe causa pequena, não existe menos importância porque o processo é menor. Então, aquilo foi muito emblemático para mim. E eu acho que se teve um processo que para mim é muito emblemático, é esse. Aquilo mostrou que não existe causa pequena. Que o advogado não pode se apequenar em nenhuma causa. Senão o advogado que vai estar se apequenando, não a causa. E então, acho que o caso mais emblemático que eu tive na minha carreira foi esse. Até parei para pensar aqui agora, o que eu teria de caso emblemático na minha carreira. Tô tentando encontrar. Tu tem um, que a gente atua junto, inclusive. Qual? O caso que sumiu um documento de uma perícia médica. Ah, é verdade. É verdade, a gente tem um caso... É verdade, esse caso é bom, bem emblemático mesmo. A gente tem um caso que... É um caso na área da saúde, então precisou de perícia médica, teve a juntada de todos os prontuários ali pela parte ré, e na perícia, né, a perícia definiu que se o hospital, o médico, se o exame, na verdade, se o exame da paciente tivesse alterado no ponto X, é um exame de TGO, então se aquele exame tivesse alteração, ela não poderia fazer a cirurgia que estava agendada. E com a nossa assistente técnica ali do escritório, a gente foi buscar, né, no processo. Então, vamos buscar esse exame para ver se tinha alteração, ver uma tese de manifestação, enfim. E quando a gente se deparou com o laboratório, a gente tinha lá as páginas do laboratório, né? Isso que foi legal. Tinha lá a página 1 de 6. 1 de 3, né? Tinham 3 páginas. 1 de 3. 3 de 3. E a página 2 não tava ali, né? Então, 2 de 3, cadê? Né? Bem naquele númerozinho lá embaixo. Inclusive, eu acho que essa foi uma dica que a gente deu, né? Na comunidade ali nos grupos. E aí... peticionamos, informando que faltava um exame laboratorial, do qual a ré tinha que fazer a juntada desse exame, e realmente depois juntaram esse exame no processo, verificou que realmente tinha alteração naquele exame laboratorial, então ela não podia ter feito aquela cirurgia, e eu não tenho o resultado do processo porque ainda não saiu. Mas é emblemático esse caso. Emblemático. E é aquele negócio que a gente conversou no grupo, né? É tu olhar processo no detalhe. Advocacia é detalhe. Né? Advocacia é estratégia, você me fala. Advocacia é estratégia, advocacia é detalhe. É ali que mora o êxito, o provimento ou desprovimento do recurso, o acolhimento, não acolhimento da tua pretensão, a procedência ou improcedência. Né? Tem que ter essa atenção. O advogado ele tem que ter esse estudo do processo no detalhe, das provas, porque isso é muito importante no nosso caso, né? Fundamental. A importância de ter um bom assistente técnico, né? De ter uma boa equipe, de ter, enfim, toda essa possibilidade de ver o processo no detalhe. Perfeito. Mas legal, gostei do teu caso emblemático e cômico. E vamos lá para mais uma pergunta. Neto, se tu se olhasse no espelho hoje e se visse o Neto jovem advogado, ou o Neto que acabou de pegar a credencial, o que tu falaria? Deixa essa barba crescer, rapaz. Que vergonha na cara. Não, tem que ser jurídico. Tem que ser algo jurídico. O que eu falava continua o que tá fazendo. Continua o que tá fazendo, a vida se encarrega de trazer muita coisa, né? Tem um ditado que fala, né? Quando o aluno tá pronto, o mestre aparece, o advogado e o cliente é a mesma coisa. Se vocês estiverem prontos, vão vir as causas. Não me perguntem como, mas vem. É incrível como vem. E então, assim, o que eu ia falar é continue estudando, que vale a pena, vale muito a pena. E estude muito sério, né? Continue estudando muito sério, assim como você está fazendo. É isso que eu falaria, não mudaria nada, nada. Então, tu não... Essa seria a minha próxima pergunta. Tu mudaria alguma coisa que tu fez desde a época da tua faculdade? Nada, em absoluto. Em absoluto, nada. Tudo valeu a pena, então? Tudo valeu a pena, tudo me conduziu a aprendizados que depois vai se encaixando, né? Como eu te falei, até questão de estágio. Eu fiz a minha forma de estágio de uma forma que serviu mais para a advocacia do que para a carreira que eu estava buscando, se fosse o caso. Todo o estudo que eu fiz de concurso me deu uma base para a advocacia sensacional. A forma humanizada com que eu vejo as causas, que eu acho que tem que ter, isso também é fruto de todos esses percalços aí. Percalços não, experiências, né? De estágio e tudo mais. Então, acho que é isso, assim. Não me arrependo de absolutamente nada.
Acho interessante essa fala, porque fica aí pro jovem advogado também não ficar se arrependendo. Ah, porque eu não fiz aquilo. Não, acho que a gente tem que lutar, estudar pro futuro, né? Não ficar pensando Exatamente. no passado. Exatamente. E assim, é o que eu sempre falo para todos, tu sabe disso, tu ouve bastante, que é a importância de estudar muito. Direito é estudo. Como direito é detalhe, é estratégia, eu só consigo ver o detalhe se eu tiver uma pré-compreensão para aquilo. Eu só consigo ver que uma coisa está errada se eu conheço a coisa certa. Então, se eu não conheço a coisa certa, eu não vejo o erro, eu vou passar batido. Então, eu preciso ter um arcabouço de conhecimento muito grande e uma dedicação para encontrar essas teses, essas possibilidades. Então, é o estudo e a entrega. Estudo e a entrega. É isso que faz um bom advogado. Perfeito. E já nessa linha assim de estudo, indica um livro, então, para o jovem advogado que quer começar nessa linha de estudo, quer começar a ler, o que tu daria? Ou até quem já lê, mas quer adentrar, quer aprofundar. Cara, eu vou te falar assim, seriam muitos, né? Tu sabe que eu adoro ler, eu teria muitos livros para recomendar. Mas, assim, um livro, como tu me perguntou, né? Para quem tá começando a ler, quem quer começar a ler, ou quem quer ler alguma outra coisa aí no dia a dia, eu acho que um livro inspirador, um livro interessante é A Desobediência Civil. Eu acho que é um livro bem bacana para... Acho que vale muito a leitura, assim. Eu acho muito interessante. Eu gosto demais desse livro. E legal, pensei aqui agora, ó, a gente vai ter vários convidados. Então, vamos criar uma corrente literária aí, né? O livro que tu indicou, então, o próximo convidado ganha de presente, e a gente vai pro próximo convidado, e assim vamos na corrente de indicação. Pô, mas aí eu ferrei com outra pessoa que vem aqui, porque vou dar um livro de R$10, porque esse livro tem pocket. Eu até fiz essa referência, porque é um livro que tu lê numa tarde, é um pocket e tal. Mas enfim, vai ter que ser dessa forma, então. Não, mas eu tenho certeza que a pessoa vai aproveitar. Com certeza vai gostar, isso eu não tenho dúvida. E, Neto, te agradeço. Neto, não, vou terminar o meu agradecimento, né? Meu amor, muito obrigada por todo o apoio nesse projeto, por ter topado fazer esse episódio piloto, pelo apoio que tu me dá também diariamente nesse novo projeto, porque dá trabalho, a gente sabe, né? O quanto demanda tempo, além do nosso trabalho no escritório. Então, te agradeço por ter topado e também por me apoiar no Papo de Jovem Advocacia. E obrigado pelos teus ensinamentos, não só aqui, mas também diários a mim, viu? Muito, muito obrigada. Ah, imagina, Dani. Poxa, ficou emocionado. Obrigado, meu amor, pelo convite, pelo carinho, por toda a atenção. E sempre que me chamar, estarei aqui, porque, como eu sempre digo, o teu convite para mim é uma intimação. Então, muito obrigado mesmo e parabéns por esse projeto que me enche de orgulho ver tu transformando vidas de verdade, porque isso a gente vê, eu tenho a grata satisfação de poder ver as mensagens que tu recebe de gente que às vezes está pensando em largar a carreira jurídica, de gente que não está se encontrando e acaba, me encontrei, agora eu sei que não é essa área, é aquela, tá pensando em largar e agora eu vejo uma luz, né? Poxa, ou simplesmente alguém que tinha uma dúvida num caso e resolveu. Enfim, é um projeto que ajuda inúmeras pessoas de diferentes formas e graus. E tu tá fazendo isso, pô, de coração, é muito bonito. Parabéns mesmo, Dani. Obrigada. E essa é a ideia, né, do Papo de Jovem Advocacia, é realmente pegar na mão jovens advogados. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo, toda a experiência do mundo, mas eu busco diariamente com outros colegas, tento encontrar maneiras de ajudar todo mundo que está ali no grupo, porque essa é a ideia da nossa comunidade, né, passar para vocês, tornar um pouco mais leve esse caminho da jovem advocacia. Então, terminamos o nosso primeiro episódio, o nosso episódio piloto. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, no nosso canal do YouTube, onde vai ter esse episódio completo, e aguardem o nosso lançamento dos próximos episódios. Muito obrigada!